Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 66 do 8º ano e o assunto é Construção da Identidade Nacional do Brasil. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: definir o conceito de identidade nacional, reconhecer o processo de construção da identidade nacional do Brasil ao longo da história e apontar o povo brasileiro como resultado de uma mistura cultural diversificada ao longo do tempo que o identifica perante os demais povos. Antes de mais nada, já sabem, separe os materiais necessários para a aula de hoje. Quem sabe até outros mais que vocês têm, um lápis de cor, canetinha, porque a aula de hoje vai ser um pouquinho diferenciada. Muito bem. Começo com uma pergunta. O que é ser brasileiro? O que te identifica como brasileiro perante os demais? Num grupo de pessoas, como que eu posso dizer que aquele cara é brasileiro? Pensem sobre isso. Será que até o final dessa aula a gente vai conseguir responder essas perguntas? Primeiramente, identidade. A identidade brasileira é o conceito que tenta unir aspectos de identificação e pertencimento comuns entre os cidadãos brasileiros. É uma tarefa fácil? Não. É uma tarefa bastante desafiadora. Por quê? Porque se a gente levar em conta os elementos culturais, históricos e sociais que compõem toda a nossa nação, a gente vai ver a diversidade presente. A questão da região sul, se comparada com a região norte, nordeste, centro-oeste, cada uma vai ter a sua especificidade. E mesmo dentro da região sul, se compararmos Santa Catarina com Paraná, ainda mais com Rio Grande do Sul, perceberemos as especificidades de cada um. Mas o que liga, o que une todo esse povo dizendo somos brasileiros? Vamos tentar identificar isso. Os esforços para constituir essa identidade brasileira, ele também é chamado de brasilidade. Isso está ligado muito à necessidade de uma coesão social, uma união, que todos estão coesos, falam a mesma língua. E ainda acompanha a existência de um Estado que administra todo o território nacional. Então, a construção da identidade nacional do Brasil, ela passou por várias etapas que iniciaram desde o nosso processo de independência, quando a gente se constituiu mesmo como Império Brasileiro, como um país independente. Mas é importante destacar que mesmo antes de 1822, nesses 322 anos, o Brasil já tinha pessoas morando aqui, constituindo famílias, criando hábitos, pratos, enfim. Vamos lá. A construção da brasilidade ocorreu aos poucos e sempre foi relacionado ao projeto de Estado e de nação de suas elites. Isso desde a época do Império do Brasil, perpassando pela República e ainda perpetua até os dias de hoje. E percebam que há também essa necessidade de criar heróis ao longo da história. Quem fez de fato história no Brasil? Quem foi importante? Ou todos somos importantes para a construção do Brasil? Se pensarmos na questão das raízes do povo brasileiro, nós temos primeiramente os indígenas, que eram os nativos, vários grupos que compunham os nativos, os indígenas. A questão dos portugueses, que vêm para cá colonizando todo esse território, num processo de colonização, de exploração nesse início, 1500. E 1532, nós vemos que africanos são trazidos à força e escravizados.
E é por meio de toda essa mistura que temos hoje o que é o povo brasileiro, a formação que eu chamaria as raízes do Brasil se dá entre esses três povos. Um aspecto que contribui muito para a questão da existência da identidade nacional foi o fato da língua portuguesa ser comum em todo o território, apesar dessas particularidades regionais. Até mesmo indígenas, quando foram cristianizados, catequizados, eram obrigados a falar o português. Os africanos tinham que abandonar a sua língua e falar o português. Mas nessa mistura, porque alguns termos, algumas palavras permaneceram na língua. E temos esse português brasileiro, que é diferente do português de Portugal, né? Aqui eu coloquei para vocês até um mapinha sobre gírias do Brasil. Percebam no sul aqui o Bá do Rio Grande do Sul, o Tás louco, o Tás tolo de Santa Catarina, o Piá do Paraná, entre outras gírias que estão presentes cada uma dentro do seu estado, que se fala muito. Então percebam que cada uma tem a sua especificidade, mas no final o que nos une ainda é a questão da língua portuguesa. Sobre o processo de construção da identidade do Brasil ao longo da história. Falei para vocês que ela iniciou com o primeiro reinado ali, com a nossa independência. Nesse período, primeiro reinado e período regencial, não houve grandes avanços na construção da identidade nacional, a não ser a formação de forças repressivas militares que garantiam a ordem latifundiária e escravocrata em todo o território nacional. Lembrem-se, projeto de Estado e de nação, e ainda a formação de suas elites. A forma em que esses conflitos foram reprimidos permite perceber também que a violência repressiva do Estado contra conflitos sociais que pretendiam alterar o que estava acontecendo no Brasil passou também a fazer parte dessa construção da identidade nacional. Como o Estado lida com esses movimentos sociais. A cultura da violência do Estado permeou desde o início da formação da identidade nacional. Inclusive, a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, isso no ano de 1838, entre os seus objetivos, um dos principais era incentivar o estudo da história do Brasil no ensino público e a organização, a preservação e a divulgação de documentos da história do Brasil. Já era com o objetivo de fazer com que as pessoas daqui, o povo brasileiro, tivesse conhecimento da sua história para valorizá-la. Isso também entra a questão desse processo de construção de heróis, de figuras importantes dentro da história. Mas o que é ser importante? Quem vai dizer o que é mais importante e o que é menos importante? No segundo reinado, período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, a vida cultural ela foi bastante influenciada devido às transformações políticas, sociais e também econômicas. Tanto a literatura quanto as artes plásticas do século XIX também se mobilizaram para essa construção da identidade brasileira. Neste aspecto, pintores da Academia Imperial de Belas Artes, isso lá do Rio de Janeiro, e também escritores ligados ao romantismo, eles passaram a expressar essa nascente identidade brasileira em suas produções artísticas. Então, eles utilizavam a figura do indígena como se tudo nascesse a partir deles, somente deles. De forma muito romântica e bastante idealizada, o indígena passou a ser um símbolo nacional. E todo esse processo cultural era bem visto, inclusive financiado por Dom Pedro II.
Não estou desmerecendo esse grupo, mas é extremamente importante identificar a mistura de todos esses grupos, seja dos indígenas, os nativos, dos portugueses e também dos africanos. Na literatura, percebe-se temas relacionados à natureza e aos indígenas. Nós temos o José de Alencar. Na pintura, temas religiosos, históricos relacionados ao cotidiano do povo brasileiro. Um dos pintores que vai retratar Debré. Na música, a erudita não chega a ser a única expressão musical, mas teve influência africana e também indígena. Carlos Gomes, inclusive, criou o Guarani. É importante a gente ter conhecimento de como funcionava para tentar identificar de onde veio essa construção de quem é o brasileiro perante o mundo. Na República, que iniciou em 1889 até os dias de hoje, a proclamação da República e também o federalismo, que foi instituído no Estado brasileiro, demonstra o fortalecimento de movimentos culturais regionais e principalmente aqueles ligados à decadente aristocracia das regiões não afetadas pelo crescimento econômico no início do século XX. Outra situação, a bandeira, as cores. E eu quero que vocês foquem no que diz ali na nossa faixa central da bandeira. Ordem e progresso. Por meio da ordem se alcança o progresso. A ordem, se necessário, com o uso da força. Lá com o uso da força do exército. Aí que entra a valorização desse Estado repressor, por meio, às vezes, da violência para organizar o caos. Por vezes, nos últimos tempos, nós observamos algumas situações aqui de balbúrdia, de bagunça dentro do Brasil e que muitos solicitaram essa questão da intervenção militar. Como se fosse necessário esse uso da força para organizar o que não estava dando certo. Será que isso é necessário? Ou precisamos mudar a nossa forma como encaramos as situações, os problemas? De que maneira nós estamos sendo vistos pelo mundo? Isso é construção da identidade nacional. Cada grupo, pensando na questão dos imigrantes, contribuiu um pouco com suas características dentro da formação da brasilidade, ou seja, dessa identidade nacional, seja chinês, italiano, alemão, holandês, entre todos esses grupos que vieram para cá, muitas vezes em busca de melhores condições de vida e outras vezes não, como no caso dos africanos. A cultura está sempre em transformação e recebe novos elementos a cada geração. As influências de outras culturas hoje se dão muito em virtude dos meios de comunicação, a internet, as redes sociais. Isso você tem acesso ao que se compra, ao que se adquire lá nos Estados Unidos, lá no Japão, formas de encarar certas situações, construções, isso tudo faz parte da cultura, tudo aquilo que o ser humano faz, que o ser humano produz. Somos, então, resultado de uma rica mistura diversa que unifica e identifica o Brasil para o mundo. Quem é o brasileiro? Quem é esse resultado dessa mistura? De que maneira somos identificados? É pelo samba, é pelo carnaval, povo trabalhador, um povo falante, alegre, amistoso? Quem é o povo brasileiro? Então, nesse momento, vamos para a atividade referente a essa aula de hoje, que foi mais para vocês refletirem acerca do que é ser brasileiro. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!